Glória a Deus, né, irmãos? É uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos, é um prazer. Sempre um prazer. Nós vamos ler 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 1 em diante. Sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do seu Espírito. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta manhã abençoada. Agradecemos pelo teu povo que se reúne aqui. E dá-nos a graça de sermos instrumentos teus para trazer exortação, consolo e edificação, segundo o Senhor, a profecia da palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu viajava essa semana junto com o irmão, e ele havia me pedido para eu ir visitar uma irmã dele em Marília, que estava em estado terminal. E foi interessante que no caminho eu pude ministrar bastante para ele a palavra, falar bastante da palavra para ele. E ele, entre as coisas que ele me falou, duas coisas que ele me falou e eu respondi, e que casam com a palavra aqui, porque eu abri esse texto e preguei para ele sobre esse texto na viagem. Uma é que ele disse assim: minha irmã está doente, mas como Deus tem um propósito para tudo. Aí eu procurei explicar para ele o seguinte: olha, Deus tem um propósito para os salvos. Deus não tem um propósito para aqueles que não são salvos. O propósito de Deus para os não salvos é a salvação deles. Então, somente a partir do momento, a partir do instante. Então, queridos, nós precisamos ter certeza de que somos salvos. Porque só para os salvos que tem propósito. Às vezes Deus tem um propósito para um perdido de salvá-lo, e a partir do momento da salvação, a Deus guiar a vida dele. Não é? Mas, irmãos queridos, outra coisa que ele levantou foi a questão da morte, né? E eu disse para ele que quando um cristão tem medo da morte, é porque a vida dele está inadequada, não corresponde a viver a verdadeira vida cristã. O cristão que vive o verdadeiro cristianismo, que vive a palavra realmente, que é cristão, ele não tem medo da morte. E nós vamos explanar sobre isso aqui hoje, provar. Nós temos que provar pela palavra
e dizer para a palavra que os irmãos podem ter bênçãos já, agora, oriundas dos céus e da vida de vocês nos céus. Então é isso que nós vamos estar aqui procurando trazer de palavra, de exortação, de consolo e de edificação. Observe o que Paulo diz aqui. Nós que estamos nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu penso que Paulo vê os cristãos como pessoas assim, que como é bom, como será gloriosa a minha vida nos céus, né? Oh, como eu desejo os céus. Oh, como eu desejo partir e estar com Cristo. O tempo que me está reservado aqui, eu vou usar para a glória de Deus, mas eu desejo partir para estar com Cristo. Porque será gloriosa a minha vida nos céus. Então eu acho que Paulo pensava que os cristãos deveriam estar sempre vivendo assim, esse momento. Sempre, por isso que a Bíblia diz, né? Se você for ver a palavra, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão da terra. Então, está com o pensamento sempre no céu, você já pensou como vai ser maravilhosa a nossa vida nos céus? Você já pensou quantas coisas bonitas nós vamos aprender nos céus? Então, esse gemido de Paulo aqui, e o gemido do cristão, era um gemido por ir para os céus, por desejar os céus. Ora, uma pessoa que deseja os céus assim, ela não tem medo da morte. Eu passei já por várias experiências, e uma delas me marcou. Eu estava lá na chácara um dia, e recebi a notícia de que um irmão tinha morrido, de outra igreja. Aí, eu sempre trabalhei com aquele irmão, visitava ele, não sempre assim, sempre, mas eventualmente eu o visitava, e eu tinha uma comunhão muito boa com ele. E quando ele ficou doente, uma doença grave, eu fui visitá-lo e indiretamente comecei a prepará-lo para os céus, né? Dei algumas dicas sobre os céus para ele, para que ele fosse se preparando. Mas ele logo foi internado, e aí eu estava lá no sítio e recebi a notícia que ele tinha morrido. Eu falei, mas eu queria tanto ter uma palavra última com ele, né? Eu precisava ter. Mas quando cheguei em Bauru, eu fui informado que ele estava vivo, não havia morrido ainda. Aí eu me dirigi para o hospital onde ele estava. Aí eu percebi que Deus ia chamá-lo. Aí, irmãos, eu comecei a prepará-lo para a eternidade. Aí chegou um ponto que eu falei para ele, olha, fulano, Deus vai te levar. Porque geralmente as pessoas mentem, falam, não, você vai ficar bom, não, você vai ser curado, não, você vai, né? Por isso, olha, isso acontece geralmente entre os cristãos. Teve uma profecia que vai acontecer isso. Não, Deus não vai permitir isso, vai um monte de coisas assim. Eu disse para ele, ó, Deus vai te levar. Quando eu falei, Deus vai te levar, ele ergueu as duas mãos para os céus. Mas não numa forma, que bom, mas uma forma, como pode ser isso? Não, ele não esperava, ele não aceitava. Mas aí eu fui orando, fui explicando a palavra, louvei a Deus com um cântico ali na cabeceira, no leito dele. Aí, voltei para casa, dormi e falei para o filho dele, olha, se acontecer alguma coisa, você me avisa. Quando foi 4 horas, o telefone tocou. E ele tinha morrido. Ele morreu. E, irmãos, essa pessoa, ela tinha um cargo grande dentro da igreja.
era Gedeão, era presbítero, tinha um cargo, né? E não estava preparado. Então, é importante que nós trabalhemos esse tema, é importante que hoje nós meditemos nele, porque o verdadeiro cristão, ele sente um anseio para os céus, pelos céus. Agora, por que ele sente esse anseio pelos céus? A explicação é bem simples, irmãos, é bem simples. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Para onde o Espírito Santo quer ir? O Espírito Santo quer ir para o pagode? Quer ir para o carnaval? É aí que o Espírito Santo quer ir? O Espírito Santo quer ir pescar? Não estou contra pescar, é gostoso, né? Eu acho que é bacana. Eu não consigo, mas é bacana. Eu só consigo, eu falo assim, ó, você quer... Não, pastor, vamos pescar. Tudo bem. Eu pesco, fico com a vara lá, você põe a isca no anzol para mim, eu jogo lá o tal, a hora que pegar o peixe, você tira o peixe do anzol, e tá tudo bem. Senão eu não consigo. Mas quem consegue, eu não sou contra, é bacana. Mas o Espírito Santo não quer isso. O que o Espírito Santo quer? O Espírito Santo quer os céus. E como ele está em nós, ele quer voltar para os céus, porque é o habitat dele. O habitat do Espírito Santo não é terra. Deus excepcionalmente derramou o Espírito Santo sobre nós. Algo excepcional que Deus fez, com um objetivo, né? Justamente para nos sustentar nesta terra. E tem outro objetivo mais, que nós vamos falar logo adiante. Então o Espírito Santo geme. Esse gemido nosso é um gemido do Espírito Santo. Eu queria explicar uma outra coisa para os irmãos que eu acho interessante. Tem relação com isto, porque estamos falando do Espírito Santo que deseja os céus. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece. Agora, quando nós pecamos também, nós também sentimos tristeza. Então, a tristeza do Espírito se mistura com a nossa tristeza. Eu até ouso dizer que quando nós sentimos tristeza por ter cometido um pecado, ofendido um irmão, feito alguma coisa errada, a tristeza não é nossa. Eu ouso dizer que é a tristeza do Espírito. Você está sentindo tristeza? Não é sua tristeza, é a tristeza do Espírito. Você compartilha daquela tristeza. Você também fica triste. Mas o primeiro a ficar triste é o Espírito Santo dentro de você. Então você fica triste pela ação do Espírito Santo. Aqui nessa questão desse gemido também, é o gemido do Espírito, o gemido, que deseja os céus. E nós compartilhamos do gemido do Espírito. Não é interessante, eu gosto de pensar nisso, como as emoções de Deus se misturam com nossas emoções? É interessante. Porque é isso que nós estamos vendo, tanto nesse texto como nesse outro que eu mencionei. As emoções, as sensações, os desejos, os sentimentos do Espírito Santo se misturam com os nossos sentimentos. E é isso que é bonito no cristianismo. Porque se nós formos começar a pensar, a palavra de Deus diz que Deus colocou em nós uma semente divina. Então nós não temos só uma natureza humana, nós temos uma natureza divina também. Nós temos uma parte da nossa natureza que é divindade. Olha só, que coisa tremenda. É divindade. Então nós temos uma parte da nossa natureza que Deus implantou.
que Deus colocou essa semente dentro de nós. E, em função dessa semente implantada, dessa natureza que nós temos divina, nós desejamos aquilo que é divino. Nós desejamos os céus. Então, observe a linha de raciocínio, a linha argumentativa que nós estamos apresentando através desse texto. O cristão verdadeiro, que tem uma experiência com Deus e compartilha constantemente de uma experiência com Deus, ele não tem medo da morte e ele deseja os céus. Ele fica enfadado em viver neste mundo. Ele fica cansado de viver neste mundo, porque o Espírito Santo que está nele quer voltar para os céus. E essa vivência é de tal maneira que ele geme querendo ser revestido do tabernáculo divino, revestido totalmente, ser absorvido. Olha que nós poderíamos até, sem dizer que estamos forçando o texto, ele diz assim, olha aqui, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aqui no outro versículo 4, para que o mortal seja absorvido pela vida. Dentro da linha argumentativa que nós estamos apresentando, nós podemos dizer, para que o mortal seja absorvido pelo divino. Porque essa vida é vida divina, é vida de Deus. É maravilhoso. Agora, no versículo 6, ele diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo... Não, é o outro, o 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Eu gosto dessa expressão que no grego, para penhor do Espírito, o grego usa uma expressão interessante. Ele usa, eu não sou versado em grego, não, algumas coisinhas eu sei. Ele usa a expressão arrabon. Arrabon. E arrabon significa o antegozo das coisas futuras. Antegozo das coisas futuras. O que quer dizer isto? É que o cristão que vive na graça do Senhor, que está, que é genuinamente cristão, ele vive antecipadamente os céus. Olha aqui. Vive antecipadamente os céus. Então a palavra está dizendo que o Espírito Santo que foi dado para nós é uma antecipação dos céus. Eu disse que o Espírito Santo veio dos céus, vem de Deus. Jesus derramou esse Espírito Santo. Ora, sendo o Espírito Santo dos céus, habitando o Espírito Santo dos céus, nós podemos estar dizendo que os céus habitam em nós. E como os céus habitam em nós, nós aqui na terra já temos uma antecipação do que vai ser os céus. Por isso que nós gememos. Quem tem uma antecipação do que vai ser os céus, geme querendo o quê? Querendo que essa realidade venha para nós o mais rápido possível. O mais rápido possível. Nós poderíamos, assim, é evidente que quanto a essa antecipação dos céus, Deus traz para o cristão autêntico algumas revelações. Ele abre algumas janelas dos céus para nós, Ele abre algumas janelas que dá para nós ver, saber mais ou menos como é os céus.
cristão verdadeiro tem isso, né? Na sua constância de andar com Deus. Mas, fora essas janelas, deixando de lado essas janelas, que aí se torna algo muito subjetivo para nós, e indo para uma coisa mais concreta, nós podemos dizer que uma das antecipações que Deus dá para nós é a paz, né? A paz. Sabe, irmãos, eu descobri tardiamente todas as descobertas que a gente faz na fé, às vezes demora, às vezes são tardias, porque nós, como disse Jesus, somos nécios e tardios de coração, né, como ele falou lá para os 2 discípulos lá de Emaús. Quando eu não tomava um remédio para dormir, eu sempre dormia assim de uma forma que não me satisfazia. Não me satisfazia. Mas se eu tomasse um remédio para dormir, no outro dia eu não me sentia legal. Eu passava um dia não normal, na minha plenitude, assim, Aí então a minha nora deu lá um remedinho bom lá, que eu comecei a tomar, e começou a fazer um efeito legal. Mas aí eu comecei a pensar numa forma de eu não tomar o remédio. E eu percebi uma coisa. Antes de dormir, quando eu estou deitado, eu procuro não pensar em nada, né? Eu tenho procurado gozar da paz que Deus dá. Então, não deixo a ansiedade entrar no coração. Eu não deixo pensamentos que vão me trazer tristeza entrar no coração. E isso é uma disciplina de fé que a gente faz. E nessa disciplina de fé, eu tenho sido abençoado, tenho dormido sem remédios, e no dia seguinte eu me sinto bem, me sinto melhor. A graça divina. Então a paz é algo que é dos céus. Não é? A paz é algo dos céus. E a paz nós podemos procurar e já sermos abençoados por ela. Eu sei, há uma coisa assim que parece que a gente até pode justificar, né? Mas não é justificável. A gente pode pensar, às vezes um filho está sem emprego, às vezes o lar do filho não está bem, e a gente como pai se preocupa. Irmãos, não há nada que nós tenhamos que se preocupar. Porque não há nada que nós vamos poder resolver. Se nós puder resolver com nossa preocupação, meu filho lá está brigando com a esposa não trata bem dele, se isso resolver, amém. Então você se preocupa bastante. Aí vai resolver. Mas se não resolver, por que você vai se preocupar? Né? E eu tenho motivos para ter preocupações lá com os meus filhos, com os meus netos, mas se a minha preocupação fosse resolver o problema deles, mas não vai. Então, eu procuro, então, não deixar que as preocupações, nenhum tipo de preocupação, tome conta do meu coração. E deixo a paz de Deus entrar no meu coração. Por que Cristo, vocês perceberam lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Cristo diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então o que Cristo está dizendo? Ele está dizendo, não se preocupem, confiem em Deus. E eu acho interessante esse texto do capítulo 14 do Evangelho de João, porque
Jesus está consolando os discípulos. No Evangelho de João, capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, ele está consolando os discípulos. Consolando do quê? Da ausência dele, da partida dele. Ele vai partir e vai deixar os discípulos ali sós. E ele então, qual a forma que ele consola? Se nós formos aprender com Cristo, nós vamos ver a única forma que nós podemos consolar as pessoas. E ali Cristo está consolando como? Ele está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Como é que Cristo nos consola? Meu filho, eu tenho uns céus para você. Passe o que você passar nessa terra. Tenha você o que atravessar. A sua casinha lá no céu está reservada para você. Ela não vai cair, ela não vai enferrujar, ninguém vai roubar de você. Ela está guardada para você. O que você quer mais? Não é? O que eu quero mais? O que eu quero mais? Ainda nesta viagem com esse irmão, eu disse assim: olha, por que ter medo da morte? Quando você tem medo da morte, você tem medo de ir para os céus. Não é? Tenho medo de ir para os céus. Então, veja bem, eu disse para ele: olha, estava viajando, né? Olha que sol bonito. Olha esse pasto verde. Olha os animais. Você pensa o que tem nesse mundo aqui? As cataratas, as multidões, as diversidades de animais, de plantas, um mar, coisa linda o mar. Quantas coisas lindas. Você já pensou um lugar assim, sem pecado? Você já pensou um lugar assim, sem bandido? Você já pensou num lugar assim que você vai trabalhar, mas não vai ganhar dinheiro, mas também não vai precisar do dinheiro? E você vai trabalhar em coisa que você vai gostar e vai ter prazer. Você já pensou que lá você não vai ter pessoas, você não vai encontrar uma pessoa que não te queira bem? Já pensou? Todo mundo te quer bem, todo mundo dá paz, todo mundo dá bênção. Você já pensou? Você não quer isso, não é? Você não quer isso? Isso é céus. É assim que nós temos que pensar sobre os céus. Vai ser mais ou menos semelhante a esse mundo, mas sem nada de ruim que existe nesse mundo, gente. Quem que não quer isso? Não é? Então, queridos irmãos, a paz. A paz. E a alegria, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Você está vendo como combina as coisas? No Espírito Santo. Alegria. Irmãos, a gente não experimenta a alegria dos céus porque a gente não busca. Porque quando nós oramos, buscamos o Senhor, olha aqui. Você quer ver outro tipo interessante de consolo de Deus, uma coisa tão boa de experimentar? Porque eu falo disso porque eu comecei a perguntar para Deus, né? Senhor, o que é consolo? Como é que tu me consolas? Como que tu me consolas? Aí então eu aprendi um pouco o capítulo 14 do Evangelho de João e aprendi outra coisa também. Quando nós erramos, irmãos, pecamos, nós perdemos a paz. E só quando confessamos é que a paz volta. Só quando nos arrependemos. Senão por isso que tem pessoas que acabam ficando louquinha da Silva. Peca e não confessa. Peca e não pede perdão. Todo dia nós temos que estar examinando o nosso coração, pedindo perdão para Deus e nos purificando. Toda hora. Toda hora. E é interessante.
Isso me sugere falar uma experiência para os irmãos. Um dia desses eu fui ao mercado e eu elogiei um colega meu lá no mercado e ele estava junto com uma filha dele e eu pensei que era a esposa. Falei, sua esposa, tal, e era a filha. E ela acho que ficou, né, azedada com aquilo. Na primeira oportunidade ela me deu uma pisada no calo. Pisou no calo da gente, você já sabe como é que é, né? Você já fica remoendo. E eu não sei como vocês remoem as coisas, mas eu tenho uma forma de remoer as coisas. Eu penso numa situação que eu estou numa posição superior à dela e estou carcando ela também. Eu não sei eu não sei como é que acontece com vocês. Comigo acontece assim. Aí, irmãos, o Senhor falou comigo uma coisa tão importante. Olha só, preste atenção. Vamos ver se vocês acham importante também, né? O Senhor falou assim comigo, olha, ela está em trevas. Ela está nas trevas. E ela falou das trevas para você. Mas se você pega isso e você começa a fazer assim, dessa forma que você está fazendo, as trevas dela vêm para você. Irmãos, você já pensou? Aí eu pensei, quanto tempo eu vou segurar as trevas daquela moça lá? Deixa eu jogar fora logo, né? Aí você vai orando e não desaparece. É interessante que não sai na hora, não. Você ora, não é igual. Não, sai, não é? Não, fica lá. Né? Teima. Né? Teima. Aí, mas graças a Deus não demorou muito. Não foi imediato. Não deu, mas demorou um pouquinho só, não tanto como outras vezes, né, que eu fiquei agastado. Então, olha, irmãos, as trevas se comunicam, assim como a luz se comunica. Você precisa ter cuidado quando você convive com pessoas das trevas, porque se você não tomar cuidado, as trevas dela passam para você. E como elas não vão passar? Você ficando sob constante poder do sangue do Cordeiro, peça perdão, busque a comunhão, põe as trevas para fora. Porque essas trevas, se você deixar, né, vai tirar seu sono, vai trazer enfermidade para você. Então, uma forma de ser consolado, irmãos, é eu confessar o pecado. Porque, veja bem, você confessa e vem o perdão. Eu tenho certeza que quando você confessa e recebe perdão, junto com o perdão vem a alegria de ser perdoado. Né? A gente não sente alegria de ser perdoado? Alegria de ser perdoado. Olha aí, a alegria de ser perdoado é uma alegria celestial. É algo que é dos céus. Então, quando a alegria de ser perdoado vem para o seu coração, é uma antecipação dos céus que você recebe. Você pode pegar e comparar. Essa alegria que eu tenho de ser perdoado é igual à alegria que eu vou ter nos céus. Só que, com uma diferença. A alegria de ser perdoado vem naquela hora que você é perdoado. E pode até permanecer por dias, mas a alegria que você recebe lá nos céus, igual a alegria que é perdoada, vai ser para sempre, né? Vai ser para sempre. Alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Como que eu iria traduzir essa palavra gozo no Espírito Santo? Eu preciso traduzi-la, né? Porque gozo dá uma impressão de que o significado também é alegria, gozo, alegria, mas não é satisfação. Satisfação. Você já pensou ser uma pessoa satisfeita? Satisfeita. Porque é uma coisa, se você prestar atenção,
É difícil você encontrar uma pessoa satisfeita. Muito difícil. É difícil. Todo mundo está reclamando, sempre reclamando, tem alguma coisa para reclamar, e você também não é diferente. Quando eu faço o seguinte, vem uma pessoa e começa a falar para mim assim, tem aquele pastor que é assim, que faz assado, faz errado, papapá. Aí eu olho para o irmão que está me falando, meu irmão, seja sincero comigo, e eu não sou igual a ele, não? Sempre eu faço isso, irmão. Tem aquela pessoa que faz assim. Irmão, será que eu não sou igual a ele? Porque, irmãos, nós não somos assim, né? No aspecto psicológico, né? Nós não somos tão diferentes. Se as pessoas são reclamonas, nós também vamos ser. Mas, quando nós temos o antegozo dos céus, nós somos pessoas satisfeitas. Nós nos satisfazemos. Satisfazemos por quê? Olha, eu quero... É algo impressionante. Aquele texto de Jesus, eu acho que ele falando para a mulher samaritana, ele diz assim, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, é a satisfação. É o antegozo do reino dos céus. Vocês querem ver o que é uma pessoa insatisfeita? Vocês sempre estão experimentando isso aqui. Que aqui está faltando isso, aqui na igreja tal tem isso, aqui não tem. O pastor que tem lá na outra igreja faz isso, aqui o pastor não faz. Os irmãos lá no outro... Mas escuta, você nunca vai se satisfazer? São as circunstâncias que te satisfazem? São as contingências que te satisfazem? Não é Cristo que te faz completamente e plenamente? Ainda no sábado, sexta-feira à noite, eu conversava com um jovem. E ele justamente reclamava que a igreja falta empatia, porque tinha falecido, uma questão de falecimento, de perda. Aí eu procurei ensinar para ele isso. Falei, meu filho, não é na igreja que você vai encontrar empatia. Não é essas coisas. Você está procurando coisa para você se sentir satisfeito na igreja? Você nunca vai encontrar coisas que vão te satisfazer na igreja. Às vezes as coisas dentro da igreja vão te tornar ainda mais insatisfeito. Mas quem satisfaz? Se eu, como cristão, não experimentar a plena satisfação de tudo em Cristo, e Paulo nos dá a resposta, não é? Eu sei estar abatido, eu sei padecer necessidade, eu sei padecer frio, eu sei sofrer perseguição, tudo eu posso passar. Por quê? Porque Deus é quem me fortalece, Deus é quem me satisfaz, Jesus é quem é minha satisfação. Então, o antegozo do reino dos céus implica em plena satisfação, total satisfação. É você não sentir falta de nada, porque você tem o tudo. E quem é o tudo? Cristo. Não é? É o tudo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não é? Agora você imagine, se ele é o alfa e se ele é o ômega, ele é o máximo. Você tem o máximo. Você tem o primeiro e você tem... E a palavra de Deus diz que nós somos como diz lá o texto, né? Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então é presente, é futuro, seja o que for, tudo pertence a Cristo. Nós temos tudo que Cristo tem.
E a palavra de Deus diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E muitas vezes, essa insatisfação, o que lhe falta por causa da sua fé, pouca fé. Atribua a sua falta de fé, a sua insatisfação. Porque na medida que você tem fé, e eu entendo fé como o relacionamento, como você, num intercâmbio seu com Jesus e com Deus, é aí que a fé é um elemento de ligação entre eu e Deus. Então vejam o que é um significado prático, não subjetivo, da palavra arrabon, que é o antegozo das coisas futuras. Então, irmãos, vocês não precisam ter medo da morte, mas pelo contrário, gemer, aspirar pela vida eterna, aspirar pelos céus, desejar os céus e sublimar assim qualquer sentimento de morte, de partida, porque partir para nós é glória, é glória. Amém, irmãos? Então Deus os abençoe.